Beleza, bem-vindos de novo à terceira e última parte. Deixa eu arrumar esse slide aqui, aproveitar. Que esse aqui deve estar aqui. Então, pessoal, exceção que pode ter, né, para essa responsabilidade que todo mundo responde, né, na parte do consumidor, todos eles são responsáveis. Vejam, o artigo 13 do CDC fala o seguinte: apesar do comerciante poder ser responsabilizado, ele só vai ser responsabilizado se eu não conseguir identificar o fabricante, construtor, produtor ou importador do produto. Agora, se for entrar com uma ação, pessoal, for lá para o juizado especial, você vai colocar quem nesse processo para responder? Todo mundo. Todo mundo. Se no fim das contas o juiz falar assim, olha, no caso aqui o comerciante ele não vai responder porque realmente foi localizado o fabricante, logo o artigo 13 exclui a responsabilidade dele. Ok, não tem problema. Você não vai vencer esse processo contra uma, você vai receber a mesma coisa. Só que colocando, né, o comerciante junto ali como responsável nesse caso, você aumenta muito as suas chances de receber, né, de ter o seu direito preservado. Tá? Também, né, também é responsável se não tiver conservado adequadamente produtos perecíveis. Isso é uma coisa comum que acontece. Tá? Muito bem. Pessoal, né, eu quero falar agora de fatos e vícios dos produtos. E daí, terminado isso, encerramos a aula de hoje. Fato e vício. Então, agora nós vamos falar de defeitos em produtos, tá? Ou serviços. Então, aqui, né, estou falando em proteção da defesa do consumidor. Um dos principais problemas com relação a isso se dá com defeitos nos produtos adquiridos. Os defeitos, pessoal, são divididos em duas categorias para o direito do consumidor. Um deles é chamado fato do produto e o outro é chamado vício do produto, tá? Produto ou serviço. Então, os dois podem ter fatos, os dois podem ter vício. O que é o fato do produto? Fato do produto é aquele que causa dano à integridade física do consumidor, também chamado acidente de consumo. Então, você se machuca, algo acontece com a sua estrutura física. Então, o produto corta seu dedo, o produto te causa a ânsia de vômito, sei lá, intoxicação alimentar, né? Qualquer coisa que vá além de ferir só o seu bolso, né? Você só perdeu o dinheiro. O produto veio estragado. Tá. Qual que é a consequência disso? Você só perdeu o produto ou você passou mal porque consumiu e ele estava estragado? Então, se causou dano à sua integridade física, o que você tem é um fato do produto, é um acidente de consumo. Então, quais são exemplos aqui? Bateria explosiva do celular, sabe? Que não lembro, acho que era o Galaxy, né? Samsung, não sei, que estava explodindo bateria. Explode a bateria. Se está longe de você, não fez nada em você, não te machucou nada, não é um fato do produto, é um vício. Mas se você estava numa ligação e ele estourou na sua orelha, por exemplo, né, e machucou lá o seu ouvido, causou uma surdez parcial, sei lá, causou um dano à sua integridade física, logo é um fato do produto. Tá? Ventilador que a hélice solta, mas a hélice soltar apenas não quer dizer que seja fato. Se ela não bater em você e te machucar, não é fato do produto. Então, tem que agredir a esfera física. Tá? Tem que te machucar, tem que causar algum dano físico. Refrigerante contaminado por larva. Alimento estragado. Tá? Isso, exemplos de produtos que podem causar fatos do produto. Serviço. Você vai desinsetizar uma área e colocam muito veneno lá e esse veneno te intoxica. Causou dano físico, fato do serviço. Pintura com tinta tóxica.
Instalação de kit de gás que pega fogo, né, e te machuca lá. Tudo isso são exemplos de fatos dos produtos. Por que é importante diferenciar fato de vício, pessoal? Porque se for fato do produto, se for acidente de consumo, o prazo para alegar isso, o prazo que você tem para reclamar e, né, inclusive entrar com uma ação judicial, é de 5 anos a partir do dano. Vejam que o prazo é enorme, né? Tinha um veículo, acho que o Fox, né? O carro Fox mais antigo, que tinha uma trava no banco traseiro lá que arrancava o dedo das pessoas. Então, às vezes, sei lá, passou a garantia lá do carro, mas se causou dano físico, causou dano à integridade física, o prazo é de 5 anos do dano. Então, prazo provavelmente vai ter bastante ainda. Tá? Não é de quando você compra, adquire o produto. Tá? E lembrando que aqui, no direito do consumidor, a gente já falou isso na responsabilidade civil, a gente falou aqui na responsabilidade penal, que, né, no direito penal não existe responsabilidade objetiva. Aqui no direito do consumidor, a responsabilidade é objetiva. O que isso quer dizer? Você não tem que demonstrar culpa ou dolo na conduta. Né? Você não tem que mostrar a conduta, você tem que mostrar que teve um dano e que esse dano foi decorrente, né, do produto ou do serviço. Pouco importa se foi feito com dolo ou com culpa. O rapaz que instalou o gás do carro, né, que prestou esse serviço, ele instalou errado, de propósito, então vai responsabilizar ele. Não interessa. Né? Pegou fogo no negócio do gás veicular lá, pegou. Né? Foi culpa exclusivamente sua? Foi você que fez uma besteira, uma burrada ali? Não. Muito bem. Causou dano? Causou. Repara o dano. Tá? Prazo para isso, 5 anos do dano causado. Pegou fogo ontem, começa a contar, a partir de ontem, 5 anos para realizar essa reclamação, entrar com esse processo, que seja. Tá? Muito bem. Já o vício, pessoal, do produto é quando vai atingir só a sua esfera patrimonial, você perdeu o dinheiro. Então, comprei o produto, veio não funcionando. Logo, né, gastei dinheiro à toa com aquilo. Meu dinheiro não se transformou em nada. Essa é a ideia. Tá? O prejuízo é patrimonial. Exemplos aqui. Esse é o mais comum. Né? Então, compra uma TV e não funciona. Comprou um carro, sai da concessionária, o motor funde, estraga. Fogão, acabou de comprar o fogão, começa a descascar a pintura. Esse também é bem comum de acontecer. Né? Para serviço, por exemplo, né? Falei da desinsetização ali no primeiro, no fato do produto, do serviço. Aqui no vício do serviço, também tem um exemplo de desinsetização, é aquela que não mata o inseto. Você contrata os caras aí para matar as baratas da tua casa e não mata nenhuma. Vício no serviço. Mandou algo para o conserto e o conserto veio mal feito, veio feio, veio errado. Né? Ou não está funcionando. Vício do serviço. Você só está perdendo dinheiro, que você não se machuca. Atentem que cai uma questão na prova exatamente assim, pessoal, tá? Para saber qual é a diferença entre fato do produto e serviço ou vício do produto e serviço. Vai ter uma questão lá especial sobre isso. Muito bem. Prazo para reclamação. Esse é o famoso prazo de garantia legal. Tá? Qual é o prazo? Vejam que diz ali, se o defeito for aparente. Tá? Então, para vícios aparentes, pessoal, aquele que você olha para o negócio e você já identifica na hora que tem um defeito. Você viu ali, comprou o fogão, ele começou a descascar, dá para ver. Só qualquer um que olha para o negócio vê que tem um defeito. Para produtos ou serviços não duráveis, é de 30 dias o prazo para você realizar essa reclamação. Tá? Então, você tem 30 dias para reclamar. O que é um bem ou um serviço, né, um produto não durável? Vou dar um exemplo e quero respostas. O que vocês acham? Uma
caneta é um bem durável ou não durável? Para o Ângelo Eduardo é durável. Quem mais? Quero ver a discórdia. Mas ninguém vai se arriscar, pessoal. Como não tem muito tempo, vou adiantar. Vejam, definição de bem não durável. É aquilo que, à medida que você vai usando, ele vai acabando. É uma definição, né, obviamente, mas para tentar deixar objetivo. Claro, né, que nós estamos falando aqui de direito e que isso é subjetivo e pode ser discutido. Até para chegar nesse conceito, teve muita discussão. A ideia é essa. Está usando e está acabando é bem não durável. Em tese, a caneta você está usando, ela está acabando. Ah, professor, mas ela pode durar muito, dura muito. Tudo bem. Por essa definição, ela é não durável, mas não quer dizer que não dê para discutir isso. Se você entrar com um processo para reclamar o defeito de uma caneta, por exemplo, né, que existem canetas aí que são bem caras, inclusive, você vai fazer uma reclamação, você vai dizer, vai falar, ó, inclusive está no prazo, apesar de eu ter reclamado 45 dias depois, está no prazo porque a caneta é bem durável, por isso e aquilo. Dá para discutir, muito bem. A princípio, né, coloca como não durável, porque você vai usando e ela vai acabando. Já para produtos e serviços duráveis, o prazo é 90 dias. Tá? Esse é o prazo legal, pessoal, é aquele prazo de garantia legal. É o prazo quando você recebe, adquire o produto, pegou o produto, começou a correr o prazo. Então, comprou a caneta, você tem 30 dias, vamos dizer, né? Comprou um carro, você tem 90 dias para reclamar. Esse é o prazo legal, tá? Então, calma, que ainda tem outros prazos que são os que as empresas te dão, as garantias por fora. Tá? Muito bem. Então, aqui tem uma definiçãozinha, né, de bem durável ou não durável, só que antes de falar isso, né, que é a mesma coisa que eu já disse, mas atentem, esse prazo de reclamação, pessoal, ele para de correr quando você reclama. Então, se você comprou um produto não durável, vamos dizer, shampoo, comprou um shampoo, e esse shampoo você começou a usar e começou a te, né, causar muitos problemas. Você tem 30 dias para fazer essa reclamação. Você fez a reclamação no 29º dia, pronto, interrompeu o prazo, parou, não corre mais. Então, você reclamou no 29º dia, a empresa não pode esperar 2 dias para te dar uma resposta e falar assim, agora está fora do prazo. Já passou o prazo. Não. O prazo para de correr. Então, fiquem atentos com isso. Não deixem, né, que os fornecedores enganem vocês. Tá? Muito bem. E vejam, né? Esse prazo fica parado até a resposta negativa. Então você manda uma reclamação e fala: olha, comprei o produto e ele veio com defeito. Quero a troca, ou quero que conserte. Parou o prazo. Até a resposta negativa. A empresa vem e fala assim: não se vira, problema seu, procure seus direitos. Aí esse prazo volta a fluir. O que você vai fazer? Vai procurar seus direitos, vai entrar com um processo, vai no PROCON, sei lá. Mas o prazo para de correr, porque o seu produto, o seu problema não foi resolvido e você fez a reclamação dentro do prazo. Não esqueçam que o direito não socorre aos que dormem, então reclamem no prazo. Tá? Outra coisa, né? Vejam e notem aqui que eu falei, se o defeito for aparente, é esse prazo de 30 ou 90 dias. Se o defeito não for aparente, é o chamado vício oculto. Por quê? Porque você não tinha como saber que aquele vício, que aquele defeito estava lá
quando ele estava. Então você vai, compra um veículo, compra um carro, e é garantido para você que ele está 100%, que está tudo bem com ele, né? Lá na revenda que você foi. E passa um tempo, estraga lá, né, uma peça. Sei lá, arrebenta o câmbio do carro. Veja, é um vício oculto. Né? Às vezes, claro, vai ter que ser analisado se foi realmente tal, mas a princípio é um problema, um defeito no carro que você não tinha como saber na hora da compra, né? Porque não era aparente, ele era escondido. Quando que passa a correr o prazo, então, né? Nesse caso de um veículo, que é um bem durável, o prazo de garantia legal é de 90 dias. Quando que passa a correr esse prazo de 90 dias? Quando você descobriu o defeito. Então, também tem muita coisa que vocês acreditam que já não tem mais prazo para reclamar, mas na verdade tem sim, porque era vício oculto no caso. Muito bem. Aqui, né, são exemplos de bens duráveis. TV, celular, computador, etc. Tem uma vida útil razoável, né? Vai durar um bom tempo. Bem não durável, shampoo, papel higiênico, né? Você vai acabando. Muito bem. Ó, a descriçãozinha legal é essa. Normalmente, produtos em que a utilização importa em sua destruição imediata. Então, vai acabando, por exemplo, a tinta da caneta assim que você está usando, tá? Você está desfazendo dela. Essa da caneta é para discutir, né? Dá para discutir. Muito bem. E exemplo de fatos de serviços, né? De vícios de serviço. Serviço durável, pintura, assistência técnica em eletrônico. Então, você espera que a pintura vá durar, né, um bom tempo. Né? Assistência técnica em eletrônico também. Né? Você conserta o seu aparelho eletrônico, você não quer que ele funcione por um prazo pequeno. Já para serviço não durável, né? Corte de cabelo, por exemplo. Né? Não é um problema que eu tenho geralmente, mas quem tem, você tem 30 dias para fazer essa reclamação, que é um serviço não durável. Transporte, faxina, lavagem de carros, etc. Muito bem. Aqui, pessoal, né? Vou abrir agora para questões. Não vou deixar isso aqui, estou emparelhando com a outra turma, apesar de ainda ter tempo, né? Na turma anterior eu parei bem aqui, eu vou parar aqui com vocês também. Então, se tiverem alguma dúvida, pessoal, né? Se tiverem algum problema da vida de consumidor, porque eu aposto que todo mundo sempre tem, ou já teve, fico aberto aqui para tirar dúvidas, se não, estão dispensados. Por hoje é só, obrigado, boa semana para vocês, nos vemos na próxima segunda-feira. O professor vai passar o trabalho quando? Semana que vem. É porque eu vou alterar o trabalho, né? O trabalho ele estava um pouquinho mais complexo, porque era para fazer em grupos grandes e era para apresentar. E aí eu pensei, vou passar esse trabalho, só que se eu passar ele individual vai ser muita coisa para um aluno só fazer sozinho. Então eu vou ter que simplificar o trabalho de vocês no segundo bimestre. Imagina, valeu, Ângelo. Obrigado, Raquel. Obrigado, boa semana. Valeu, Jucimara. Boa semana. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Silvana. Boa semana. Valeu, pessoal. Estou encerrando aqui.
Valeu, Eduardo, até. Falou, Ricardo. Abraço.